Janeiro Branco é o mês mundial de conscientização da saúde mental. Como será que deve ser o papel da área de recursos humanos, da área de treinamento e desenvolvimento e das lideranças diante de tantos desafios relacionados à saúde mental? Se você está curioso para saber mais sobre isso, esse episódio é para você. Fala, TD! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio, onde damos voz a quem impacta, transforma, desenvolve o país. E hoje nós vamos conversar sobre saúde mental na cultura empresarial. Então é muito importante cuidarmos do nosso corpo, né? Porque ele é a casa onde a gente mora, mas é muito importante cuidar da nossa saúde mental. E esse vai ser o tema do nosso papo. Mas antes de eu dar um alô aqui para o Igor, se você não está me vendo, está apenas me escutando, vou fazer minha autodescrição. Eu sou o homem que tem 1,80 m, de pele branca. Estou sentado ao lado do Igor, aqui do meu lado esquerdo, na frente a Miriam, que já eu apresento. Estou de óculos de grau, com haste preta. Estou com meus cabelos com um gel creme que eu passei aqui para trás, né? Para ficar bem apresentável aqui no podcast. E tô de camisa branca, muito curioso para saber mais sobre esse tema que é saúde mental. E tô acompanhado do Igor. Fala, Igor. Fala, Carlão. Poxa, muito legal aqui seguir essa nossa trajetória aqui, quase 90 episódios do nosso Fala TD, compartilhando, trocando, trazendo ideias, aprendendo muito nessa jornada, e com certeza esse tema de saúde mental é importante e fundamental. Vou aproveitar também para fazer minha autodescrição, né? Eu sou um homem de pele branca, cabelos ainda predominantemente loiros, tenho 1,80 m e poucos, 1,83 m, 84, depende da postura, né? Tem que dar aquela ajustada. Falei 1,80 m, mas tô entre 1,79 e 1,80 m. A gente dá aquela ajustada. E tô super feliz aqui de participar. Tô com minha camiseta vermelha, né? Essa camiseta é a camiseta dos podcasters, da Insider, né? Falta o cupomzinho, a gente podia ser patrocinado também da Insider, né? Boa. É isso aí. Vamos apresentar a nossa convidada, né? Miriam Barbaroto. Ela que é gerente executiva de recursos humanos, hoje atua na Aço Tubo, já atuou em montadora, já atuou em grandes companhias, hoje atua numa empresa referência no mercado em que eles atuam, que é a Aço Tubo, né? Inclusive parceira, cliente, né? que tem um impacto incrível aí no mercado. E a Miriam hoje é responsável por recursos humanos, área jurídica e responsabilidade social. Né, tem expertise desde o universo de como negociar com sindicatos, lidar com relações trabalhistas, como universo ligado a pessoas. E hoje tem, né, tido um olhar, né, muito interessante para essa questão da saúde mental. Né? Inclusive tem dedicado boa parte do tempo para implementar isso na empresa também. Então, prazer te receber aqui, Miriam. Bom, vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher pele clara, branca, cabelos castanhos escuros, tenho 1,63 m, estou usando uma blusa preta e um blazer branco. Legal. E quem é a Miriam como ser humano? Aquilo que ninguém encontra no LinkedIn, né? Que eu sei que é mãe, não só porque eu já sabia, mas que você trouxe a Duda que está nos assistindo aqui, né? Veio ver a mãezona aqui gravando um podcast. Conta pra gente, quem é Miriam como ser humano? Bom, a Miriam, então, como você comentou, sou mãe, tenho 47 anos, sou casada, a Duda está com 15 anos, está no 2º ano no ensino médio. Tenho um pet, adoro cachorros, adoro animais, né? Cuido bem deles, inclusive. Adoro cozinhar, né? Então tenho um hobby aí que é fazer alguns pratos, me arrisco, né? Não sou nenhuma profissional, mas me arrisco bem. Eu sou uma pessoa que gosta de ler, que procura fazer exercícios físicos, né? Eu tenho uma história aí de balé clássico, de dança, né? Desde a da adolescência, acho que desde criança, efetivamente. Sou uma pessoa muito voltada para o lado social, né? Eu sou uma pessoa que procura ajudar, né? Mas antes de tudo, antes de apoiar, procuro ouvir as pessoas, procuro entender o que está acontecendo, né? E seguir esse lado social que também tem aflorado aí nos últimos tempos, né? Então, além de ser psicóloga,
estou buscando muito me desenvolver na área social. Legal, legal. E vocês têm, inclusive, um trabalho social com cachorros, animais, não tem lá na empresa? Nós temos como a Sotuba é o nome da empresa, né? A gente tem a Socão. Legal. A gente tem alguns cachorrinhos que estão lá, que são resgatados, né? E depois a gente encaminha ou faz adoção. Legal. É um trabalho bem interessante também. Legal, legal. E conta pra gente, na sua visão, por que a saúde mental deve ser uma prioridade nas políticas corporativas? Bom, Carlos, a saúde mental, né, de um tempo para cá, está muito na mídia, né? Tem falado muito sobre o assunto, mas para mim não é uma moda, né? A saúde mental é algo que veio para ficar e é uma questão de saúde pública, primeiro, né? E as empresas precisam fazer o seu papel também, né? Por quê? Porque pode atuar na prevenção. A empresa ela pode ajudar na prevenção e na promoção de saúde também. Acho que isso faz parte do escopo da empresa, né? Então, ter uma política de saúde mental, ter programas de saúde mental, faz toda a diferença para a empresa. Eu imagino que você deve ter percebido uma evolução nessa questão da saúde mental, porque você vem, né, de uma carreira onde você trabalhou como montadora, que o foco devia ser muito produtividade, mão de obra, resultado, né? E resultado com cada vez fazer mais com menos. E, ao mesmo tempo, você tem ali uma pressão, né, de mercado, mudanças acontecendo, muitas coisas sendo automatizadas e o que era mão de obra muitas vezes sendo substituído pela máquina. Como é que você tem visto essa evolução da saúde mental ao longo da carreira, né, olhando para o passado, o momento que a gente está e olhando para o futuro? Carlos, esse ano eu vou fazer 25 anos de RH. Né, de experiência em RH, né? E como você bem comentou, eu venho de montadora, minha escola foi montadora e eu estou na siderurgia há 2 anos aproximadamente, né? Um outro mercado. Houve evolução, né? Do que se entendia de saúde mental, do cuidado com as pessoas, né? De lá para cá, mas tem muito ainda, né, para acontecer. Então você sai de um momento que a saúde mental era vista como corpo mole, né, como não é verdade, porque saúde mental, a psicologia, a psiquiatria, são coisas que às vezes são mais subjetivas. Isso é desculpa, isso e tal coisa. São subjetivas. E quando você está numa empresa como uma montadora, como uma empresa que preza muito por resultados, por exemplo, que a maioria das empresas, e você não consegue mensurar, não tem dado, fica muito difícil, né? Então, os profissionais, eles foram muito impactados por todas essas mudanças que você trouxe, né? Automatização, né, dos processos produtivos, a tecnologia, as redes sociais, tudo isso tem impactado completamente na saúde mental, né? Você sai de um estado muito conservador, de que as pessoas não acreditavam que o colaborador poderia estar doente, entra num estágio agora que as pessoas começam a entender um pouco mais sobre o assunto, começam a entender que aquilo realmente pode ser um problema, pode ser realmente uma doença, até porque burnout agora foi reconhecido como doença ocupacional também, né? E para onde você vai? Tem muito ainda para caminhar, né? Tem muito para caminhar. As pessoas precisam estar mais abertas, né? Precisam estudar, entender um pouco mais sobre saúde mental para se conscientizar de que aquilo que está acontecendo com aquele profissional numa organização é real. É real. Que às vezes ele não consegue mensurar, mas é real. Existem sintomas, existem tratamentos, né? E a liderança precisa estar preparada para isso. Então, eu já ouvi falar, né, de um líder assim, falar, olha, fulana, né, sua colaboradora me procurou porque não está bem. Não. É que sabe o que é? Que agora ela está antenada nas redes sociais, ela entende o que é burnout, o que é uma depressão, então ela está trazendo os sintomas. E ela está trazendo... Está dando uma justificativa. Está sintomatizando. Está sintomatizando. E não era isso. Realmente a pessoa estava precisando de ajuda. E como que, na implantação de um processo desses, como que a ressonância de uma empresa de siderurgia, né? Normalmente a gente pensa mais conservadora, mais tradicionalzona, né? Para fazer isso, para implementar um processo de conscientização sobre a importância de cuidar da saúde mental?
Não é simples, né? Porque, como eu disse, as organizações, normalmente, elas estão bem focadas em resultado, indicador, né? Toda essa parte. Por isso é importante a gente, como profissional da área, também mostrar alguns indicadores para conseguir implementar um programa de saúde mental. Né? E como você pode fazer isso? Né? Então, você pode acompanhar os atendimentos, as queixas no ambulatório médico, por exemplo. Né? Aí você tem um indicador de tem pessoas que estão tendo queixas relacionadas a questões mentais. Você pode acompanhar a utilização do plano médico, por exemplo, atendimentos psiquiátricos, psicológicos, né? A busca por profissionais nessas áreas, terapias que podem estar levando a isso. E com base nisso, e o custo disso também, você consegue mostrar que se você investir em prevenção e promoção de saúde, né, o impacto financeiro até será menor. E você consegue, a partir desses dados, começar a mostrar para uma organização, olha, a gente precisa fazer alguma coisa. Né? Hoje, na empresa que eu estou, como eu sou psicóloga, as pessoas me procuram, né? Então, elas querem saber como que podem fazer, o que devem fazer. Né? Então, eu acho que a empresa também está passando por um momento de transformação e está mais aberta a ouvir e a entender que precisa colaborar com esse processo. Né? Então, a gente tem trabalhado aí nos últimos anos, pelo menos nos últimos 2 anos, com rodas de conversas, palestras. Então, por exemplo, palestra Janeiro Branco, palestra Setembro Amarelo, voltada a questões de suicídio, rodas de conversa relacionadas a diversos temas, né? Para criar esse ambiente psicologicamente seguro para que as pessoas possam falar a respeito. Mas ainda existe um certo conservadorismo. Não vou dizer que assim todo mundo aceita de boa e está tudo bem, porque ainda não é assim. Né? E não é específico da empresa que eu estou. Não, eu acho é que geral. Isso é geral. A gente percebe geral. em várias empresas exatamente essa questão. As pessoas não se sentem à vontade para se expor nessa intensidade, nessa profundidade. Então, eles vão criando máscaras, camadas de proteção, né, de blindagem. Total. E até que uma hora isso explode, né? Porque às vezes a liderança não está preparada para receber aquela informação, né? E para acolher. E às vezes a liderança não está preparada porque ela também não se conhece, ou talvez ela também esteja passando pela mesma situação. E ela tá jogando para baixo do tapete. Não, se eu consigo, ele também consegue. Ele está usando a defesa dele, a resistência dele para deixar de lado, porque ele não consegue lidar com isso. Você sabe, Miriam, que eu estou aqui pensando no desafio do líder, porque ao mesmo tempo que ele precisa gerar resultado, ele tem que olhar para as pessoas, porque o resultado vem através de processos bem estabelecidos, pessoas bem preparadas. E aí imagina, né, o dilema, porque você tem, de repente, um líder que precisa gerar um resultado com o seu time e tem algum membro do time ou alguns que por algum motivo não estão bem psicologicamente, não estão bem, né, a saúde mental não tá legal. E aí, de repente, tem alguém que está com depressão, alguém que começa a faltar, isso impacta. E aí o líder fica naquele dilema. Puxa, eu dou ouvidos, direciono, acolho, o que eu faço? Eu cobro mais? Então, isso são dúvidas que os profissionais têm, principalmente para aqueles que não têm um pouco a consciência e a visão dessa questão. Até aquele profissional que se desenvolveu, que já investiu em autoconhecimento, que já fez terapia, que sabe, provavelmente ele vai ter uma facilidade melhor de lidar com isso. Como é que você enxerga essa questão? Bom, o primeiro passo, Carlos, independente da pessoa ter o autodesenvolvimento ou não, fazer terapia ou não, é o acolhimento daquele profissional que está trazendo a situação, né? Então, ou você está observando que aquele profissional não está bem, talvez você não seja um especialista, mas você está vendo que aquela pessoa está tendo comportamentos diferentes no seu dia a dia, que levam a crer que pode ser alguma coisa relacionada a questões de saúde mental. Então, a primeira questão é acolhimento. Segundo, trocar essa questão com um profissional, pode ser um psicólogo organizacional, pode ser recursos humanos, para ajudar no próximo passo, que pode ser um encaminhamento, né? A gente pode encaminhar para um ambulatório médico, por exemplo, numa empresa. Você pode encaminhar para um ambulatório médico, e o médico vai fazer um encaminhamento para um psicólogo, por exemplo, né?
Ou então, o próprio profissional, no meu caso, como eu sou psicóloga, eu já consigo ajudar, né, a fazer o encaminhamento. Eu não faço atendimento, né? É porque você está ali, isso é importante, você está na posição de gestora. Isso. Você não é a psicóloga ali. Da empresa, exatamente, apesar da formação, né? Então, a gente faz encaminhamento, tem as parcerias com o plano médico, né, que ajuda muito nesse aspecto. Né? E a liderança, nesse caso, ela precisa ter um plano B. Ela vai ter, né, que ou buscar um profissional, redistribuir atividades, porque não vai adiantar naquele momento pressionar ainda mais aquele profissional. Né? Porque se ele está apresentando sintomas de que não está conseguindo lidar com aquela situação, não está conseguindo lidar com aquela pressão, vou dizer dessa forma, né? Para a entrega de resultado, não adianta pressionar mais. Não adianta. Não é isso que vai resolver. Não Pelo é isso. contrário. Você vai ter que cuidar da pessoa para que a pessoa te dê o resultado. Né? Então, para o gestor não é simples. E, inclusive, Miriam, por ter essa individualidade, né, o ser humano, cada um tem um perfil, você passa a ter que ter lideranças que não atuam igual com todo mundo, que conseguem atuar usando de liderança situacional, mas não só para performar, mas usando das habilidades de lidar com humanos mesmo, que é entender as diferenças, entender o momento de cada um, para que com isso ele consiga, é o que eu falo, né? Não só focar no resultado, mas focar no processo e ter conexão com as pessoas. Sim. Porque se um líder não está conectado com o time, ele muitas vezes nem percebe. Então, às vezes, tem coisas que acabam acontecendo e, às vezes, o líder, sem perceber, ele começa a se afastar, né, Igor? Daqui a pouco ele vai lá e começa a se afastar do time e não cuida, não dá atenção. E não dá o suporte necessário e personalizado, né? Entendendo os desafios. Então, você fala, puxa, começa a ficar complexo, esse líder vai se afastando. E acho que aí começa a gerar mais problema ainda, né? Porque às vezes é mais fácil você se afastar do problema do que tocar, né, e resolver o problema. Porque às vezes te faltam recursos para esse líder. Então, acho que esse é o papel também da organização, de capacitar essa liderança, de dar recursos para que eles possam, quais são os procedimentos, os caminhos que eu posso ajudar essas pessoas, identificar possíveis problemas, né? É por isso que nos programas de desenvolvimento de liderança, né, nos PDLs, não só falar de produtividade, gestão, Sim. mas trazer a temática que envolve saúde mental tem se tornado essencial. Sim. Não só a saúde mental, mas toda a parte de soft skills, né? Porque a gente estava muito acostumado em treinar e desenvolver as pessoas na área técnica, né? E hoje não. Hoje você tem que focar muito no comportamental e não esquecer de incluir em tudo isso a questão da saúde mental. Você já atua há 25 anos, você falou, com recursos humanos. Vou fazer 25 anos em 25 recursos humanos. Você se lembra de alguma situação, algumas situações desafiadoras, coisas assim que aconteceram? Sei lá, a pessoa chegou e falou, estou querendo, bem desafiador, estou querendo me suicidar, ou de repente, né, a pessoa passa mal de algum jeito. Deve ter passado várias situações que foram mais críticas, ou até situações que são mais simples, mas que se a gente não der atenção, aquilo pode se transformar. Você lembra de alguma? Olha, eu tive uma situação na empresa, numa das empresas que eu trabalhei, que levou ao suicídio de um colaborador, né, infelizmente. Ele estava trazendo alguns comportamentos, alguns sintomas que não foram efetivamente bem identificados e chegou a vias de fato, infelizmente. E no dia a dia você encontra profissionais que chegam na sua sala falando, não estou bem, estou chorando demais, não estou num momento bom, eu preciso de ajuda. Né? Profissionais que chegam a entrar numa situação agressiva, por exemplo, a gente já teve uma situação que teve que, inclusive, envolver SAMU para atender o colaborador, porque ele estava numa situação muito mais, né, muito mais voltada para a questão da agressividade, tentar, né, atingir alguém. Então, assim, tem vários episódios. Tem dos mais simples aos mais críticos, né? E estar preparado para isso é um desafio, porque quando você se depara com isso, e aí, o que eu faço? O que eu vou fazer? Então, normalmente, a recomendação é procure alguém, ou da área médica, né, ou um psicólogo da empresa, assistente social, que são pessoas que podem ajudar. Porque, às vezes, a liderança, mesmo ela estando preparada, como ela não tem os conceitos técnicos, né, uma ação pode levar a um resultado não muito agradável. Acaba sendo pior tentar ajudar de uma forma despreparada. Exatamente. Então, acho que
O que eu vejo, e aí principalmente assim, tem empresas que têm grandes estruturas e conseguem ter um departamento um psicólogo organizacional, um ambulatório, tem uma estrutura preparada para isso. Tem as empresas menores que isso acontece muito mais na percepção do gestor e do... Ou a empresa é muito grande, está pulverizado, você tem gente em vários lugares, vários daqui a pouco você não tem... E fica descentralizado esse tipo de atendimento e as pessoas ficam, de certa forma, órfãs numa unidade afastada, né? E aí eu gosto de refletir e pontuar especificamente para quem está assistindo, que é um trabalho de acompanhamento e apoio ao líder, ao gestor, para que ele possa estar próximo, criar esse relacionamento íntimo, de certa forma, com a sua equipe, com seus colaboradores, para poder identificar e ajudar na orientação, né? E saber até a sua limitação que pode ir. Puxa, até aqui dá para eu ir, depois disso, olha, vai procurar uma ajuda. Mas essa mensagem, como passar essa mensagem? Fala, puxa, melhor você procurar uma ajuda. Como ensinar o gestor a fazer esse tipo de encaminhamento? Não é uma abordagem simples, né? Não é uma abordagem simples, mas o que a gente tem buscado fazer é trabalhar no desenvolvimento dessa liderança para pelo menos ela conseguir enxergar que algo não está acontecendo da forma que acontecia antes, como uma rotina normal, né? Então, acho que esse é um primeiro passo. A formação, por exemplo, a gente tem trabalhado muito na empresa agora, a parte da empatia, comunicação não violenta, né? Tudo isso para quê? Para nos ajudar, né, e preparar essa liderança para dar os próximos passos. Né? Ele não vai conseguir fazer um encaminhamento, você vai ter que ir ao psicólogo, mas ele vai pedir ajuda do RH, com certeza que vai ajudar. Só precisa estar claro que o RH ele não pode ser o único responsável por isso. Né? Eu costumo pensar e até comentar o seguinte, qual é a tendência de saúde mental nas empresas nos próximos anos? Gente, a liderança tem que estar um pouco mais preparada, tem que estar aberta, né? E tem que entender que saúde mental também é responsabilidade dele, não é só do RH, porque fica muito fácil, né? Olha, o Carlos está com um problema, eu vou lá, mando para o RH, né? Então, não dá para ser dessa forma. Porque aí ele vira vítima, entra na triangulação, daqui a pouco, o problema está nele, não está bom, vem cá, RH, salva ele. Exato. Mas espera aí, tem que ser compartilhada essa responsabilidade. E às vezes a liderança acaba passando a responsabilidade né? Então, não dá para ser dessa forma. Porque aí ele vira vítima, entra na triangulação. Daqui a pouco, o problema está nele, não está bom, vem cá, RH, salva ele. Exato. Mas espera aí, tem que ser compartilhada essa responsabilidade. Né? Então, como formar essa liderança para que ele esteja pronto para tudo isso? Né? Ele é que a gente chama do people leader, né? Então, não adianta ele só tocar a produção, ele precisa fazer a gestão da produção, mas cuidar das pessoas. E que dicas você daria para os líderes, quem está aqui nos assistindo, nos escutando, ou profissionais da área de educação, para conseguir promover uma cultura de saúde mental? Porque eu acho que antes de olhar para o time, é importante também o profissional olhar para ele, né? Total. O autoconhecimento é extremamente importante. A gente fala, empatia é você saber se colocar no lugar do outro. Não, empatia é você conhecer os seus sentimentos, para aí sim você se conectar com o sentimento dos outros. Porque se eu não vivencio e não sei como que eu vou saber o que é o outro? Né? Então, esse conhecimento é muito importante. É muito importante. Então, assim, além dos treinamentos, além de formação teórica, né? Que tal uma terapia? Por que não? Né? Tem gente que tem... Esses dias eu estava conversando com um colaborador num projeto de mentoria. Poxa, eu estou fazendo yoga. Né? Poxa, estou meditando, meditação fazem plena. Programas de meditação ativa, meditação da empresa. Então, assim, a gente precisa encontrar a forma de se conhecer para conhecer o outro. Se não tiver esse passo anterior, se a gente não der esse passo para trás, a gente não vai conseguir ajudar o próximo. É aquela coisa, a gente acaba fazendo o que não quer que os colaboradores façam, a gente faz como gestor, né? A gente a gente quer que o colaborador vá buscar um apoio, vai buscar caminhos de cuidar da saúde mental, de ter mindfulness, de fazer meditação. Mas se o gestor não pratica ou não acredita nisso, vai ser vazio. Não adianta. Você tem a inteligência emocional, né? Que é a capacidade que você tem primeiro de se conhecer e administrar as suas emoções. Sim. Daqui a pouco você tem alguém que está morrendo de medo e ele está inseguro e porque não passa isso para o time.
Ou ao contrário, às vezes a pessoa está tão focada no futuro, ansiedade, a carga ansiogênica lá em cima, e daqui a pouco o time não tem maturidade para dar conta daquilo e pronto, você acaba gerando um impacto muito forte. Exato. E a gente observa que tem muitas pessoas em cargo de liderança que não conseguem fazer esse equilíbrio. Né? Então, por exemplo, quando ela recebe a pressão, ela não consegue administrar. Do jeito que veio, vai. Né? E ela não consegue entender que as pessoas funcionam diferente. Tem gente que trabalha bem sob pressão. Tem gente que não. Tem gente que você tem que empurrar, tem gente que você tem que segurar. Né? Tem gente que tem a parte emocional mais fragilizada. Então, é importante olhar. Né? Cada pessoa é uma pessoa. Legal. Legal. É essa questão de ter uma consciência. Eu acho que o grande ponto de quem está nos escutando é a consciência da saúde mental. E acho que o primeiro passo é começar olhando para a gente, né? Que isso passa por que tipo de alimentação a gente tem, como é que a gente cuida, né, do nosso estado de presença. Então, a história, né? Tem pessoas que você vai ver a respiração tá curtinha, tá disparado o coração, você vê que a pessoa, ou né, a própria postura, você vê que a pessoa não consegue nem respirar. Não consegue nem estar no estado de presença. E daqui a pouco, sem perceber, ela começa a deixar, né, vai acumulando. Tudo que está acontecendo vai impactando nisso. E como lidar, hein, com crise de saúde mental no ambiente de trabalho? Né? Porque pode acontecer isso, de repente, dentro de um time, né? Pode. E aí? O problema está no líder, né? O que a gente faz? Porque imagina, você pô, uma coisa é uma pessoa, de repente, daqui a pouco tem 3, 4 pessoas que trazem alguns sintomas. Como identificar a origem dessa... Isso é importante, né? Às vezes, você tem um profissional que te procura e traz uma situação que naquele primeiro momento você acredita que é individual aquilo, né? Ou uma questão pessoal, ou realmente não está se adaptando naquele momento na sua atividade, mas você vê que é pontual. Só que, aos poucos, você começa a perceber que outras pessoas vêm apresentando sintomas dentro do mesmo grupo. Por exemplo, você aplica uma pesquisa de clima e aparecem informações relacionadas ao tema em determinada área. Você começa a observar que não é um caso pontual. Né? E aí você tem que começar a conversar com essas pessoas. Você tem que começar a entender. Normalmente, o que eu faço quando isso acontece? Eu chamo o que me procurou para trazer a situação, chamo um par, tento procurar alguém que é um fornecedor, é um cliente, para tentar entender a dinâmica da área e avaliar e tomar uma decisão de que eu preciso atuar com essa pessoa individualmente ou, de repente, eu preciso atuar com um líder que está adoecendo o time. É uma liderança tóxica, às vezes, né? É verdade, é verdade. Porque pode e muitas vezes a liderança tem responsabilidade quase que 100% ali, quando depende muito do estilo de gestão, né? Daqui a pouco ele, sem perceber, o líder começa a jogar com os colaboradores, começa a deixar o ambiente inseguro psicologicamente para as pessoas trabalharem. Aí pronto. Não, aí você não tem mais resultado, né? E é muito comum isso acontecer. É muito comum. É triste, mas é comum. É comum acontecer. Às vezes a pessoa não está totalmente preparada para estar no papel de liderança, né? Faltam recursos para ele, enquanto líder, para ajudar e apoiar, identificar e não criar problemas nesse sentido, né? Ele fala assim, puxa, do jeito que eu aprendi assim, foi assim que eu me tornei líder e é assim que eu vou fazer a gestão da minha equipe. Esse é um problema. Mas uma pergunta que eu sempre me faço e venho percebendo, desde da pandemia, né, a gente começa a perceber, o assunto de saúde mental, a consciência ou a verbalização, né, dos desafios de saúde mental ficou muito mais naturalizado, né? Então, é muito mais aceito hoje em dia. Como que você enxerga a importância das pessoas se sentirem à vontade para expor e assumir, gente, eu estou com um problema, quero falar, e falar isso de forma natural, e as pessoas estão encontrando apoio na organização por causa disso? Isso é muito bom, né? Se a pessoa está falando, é porque ela se sente segura. Porque mesmo com a questão da pandemia, as pessoas começarem a expor mais, falar mais sobre o assunto, se ela não tiver um ambiente psicologicamente seguro na empresa, ela não vai levar. Mas elas estão se entendendo mais e estão identificando. Porque eu acho que era uma coisa antes que as pessoas, puxa, tem alguma coisa estranha comigo, mas eu não sei o que é. Hoje, acho que as pessoas, seja pelas informações que são mais abertas e disponíveis, elas conseguem ter, puxa, acho que é isso.
se eu tenho espaço seguro, eu vou falar. Sim. Né? Mas se eu não falo, eu tô olhando e de repente eu vou embora. Falo, puxa, não, isso aqui vai ser ruim para mim. Então, existe uma autoconsciência maior hoje, acho. Acho que as pessoas estão buscando isso, né? Elas têm... com a internet ficou tudo mais fácil, né? E pro bem e pro mal, né? Então, tem gente que não sabia o que era, tá lendo o que tá ali e fala, poxa, eu tenho esses sintomas, eu tenho que procurar ajuda. E tem gente que se aproveita disso, infelizmente. E você pode ter uma ação porque você está tendo alguns sintomas, alguns sinais, está tendo problemas na organização, ou está aparecendo, ou porque você faz um trabalho preventivo. Como que você enxerga esse equilíbrio entre prevenção versus ação de intervenção, né? Porque você tem, às vezes, um desafio a ser resolvido. Olha, ação de intervenção. Então, por exemplo, quando você começa a trabalhar questões como campanhas, né? Porque campanha sempre existiu nas empresas, mas campanhas voltadas para o lado físico, né? Obesidade... A parte visível, né? Exato, né? O que aparecia no exame periódico, por exemplo, né? E o que não aparece, que são as questões de saúde mental, por exemplo, né? Então, quando você começa a fazer um workshop, você começa a fazer palestras, você começa a fazer rodas de conversa, você captura muita informação, né? E o colaborador começa a se identificar com aqueles sintomas, e é onde ele levanta a mão e fala, estou precisando de ajuda. E muitas vezes a ajuda dele não é para a liderança. Ele procura o RH que está conduzindo aquele processo, né? E aí você vai trabalhar com a liderança para ver como ajudar, né? Mas eu vejo assim as pessoas mais interessadas em entender o que está acontecendo e a buscar ajuda. Isso eu vejo. Só que às vezes ainda não tem a abertura para falar com a liderança. A abertura para falar com a liderança ainda é um tabu. Ou não enxerga essa abertura, né? O líder fala assim, não, mas minha porta sempre esteve aberta, era só chegar e falar. Mas é meio aberta, né? Aquela coisa, a porta sempre está aberta, mas está meio aberta. Eu me lembro quando eu comecei a aprender, a estudar sobre liderança, além de poder trabalhar, ensinar, se falava de um ambiente seguro, saúde mental, se falava em produtividade, gestão, resultado, planeja, executa, indicador. controla, indicador, como é que você quebra as justificativas do time, porque você precisa criar uma padronização de resultado e tal. E aí hoje você olha para o universo de uma forma diferente, porque a gente vai ganhando mais consciência. Sim. A gente vai entendendo não só o resultado que é gerado, mas qual o impacto daquele resultado. Porque o impacto, você pode gerar resultado, mas a que custo? É sustentável? Não é? E uma observação, né? Hoje também as pessoas têm usado muito aqueles aplicativos. Então as pessoas acabam se autoavaliando através de aplicativos de saúde mental. Então a inteligência artificial está aí, tem ajudado muito, né? Mas a gente não pode só deixar na mão do aplicativo. Você precisa ter uma ação mais proativa com a área de recursos humanos. Você precisa ter uma ação com um profissional da área, seja de saúde mental, seja de recursos humanos, né? Mas que entenda e interprete aquelas questões do aplicativo, né? Tá. E muita gente nos procura, sabe o que é? Eu acessei o aplicativo tal, eu vi que eu tenho esse sintoma. Será que eu estou com esse diagnóstico? Opa, calma. Se ela vem e pergunta, tá ótimo. Mas o problema é que, puxa, eu tô com isso aqui, tem um amigo meu que teve a mesma coisa, ele tá tomando remédio. Tô tomando tal remédio. Toma ele também para ver se resolve. Isso é um problema, porque a pessoa quer resolver a situação dela imediata e ela acha que ela pode tomar o mesmo medicamento que o outro está tomando. Só que as pessoas são diferentes. O que é bom para mim não é bom para o outro. Vamos lá para o nosso momento Tome Devolve, que é o T&D. A gente vai falar algumas palavras e você complementa com outra. Pode ser? Pode. Bem presente. Não estava combinado, né? Quer começar Não. aí a primeira? Vamos lá. Janeiro branco. Recomeço. Brasil recordista em ansiedade. Triste. Automedicação. Um assunto complexo que precisa ser pensado de uma melhor forma. Legal. E recado final, como que as pessoas te encontram? Como que pode trocar um pouco mais de informação com você, Miriam? Bom, no LinkedIn, Miriam Barbaroto, né? É o meu principal canal aí de comunicação. Legal. Então, só entrar no LinkedIn que a pessoa se conecta com você. Sim, Miriam Barbaroto. Muito bom. Miriam, obrigado pela conversa. Acho que é legal a gente refletir sobre esse tema. E quem está nos escutando, ou porque já está muito interessado, está precisando de ajuda, ou quer ajudar alguém, tem algum desafio, ou porque já evoluiu e está querendo ir para outro patamar de visão no aspecto
que tem a ver com o ser humano. Porque uma empresa só existe porque tem pessoas. Sim. Se não tiver pessoas, uma organização não existe, não é isso, Igor? Não tem nem por que existir. Então, é importantíssimo a gente cuidar da parte não visível da saúde das pessoas, né? Então, muito bom. É isso aí, muito bom te receber aqui. Eu que Obrigado agradeço. pela parceria e Foi muito pela bom. troca. Obrigada, Janine. Muito Obrigado. bom, Mireia. Obrigada, Você que gente. está nos assistindo, nos escutando, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque semanalmente nós compartilhamos episódios incríveis todas as terças-feiras em algum dos nossos canais, seja no Spotify, YouTube ou em qualquer outro que você esteja conectado. Um grande abraço e até a próxima semana. Valeu. Valeu.